Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula muito diferente do usual. Eu sou um cara que naturalmente gosto de usar muito no repertório de compartilhar conhecimento do que eu passei ao longo desses mais de 20 anos, liderando a operação de venda, ajudando grandes empresas nos seus posicionamentos de mercado. Eu gosto de usar muito história, porque a história ela torna as coisas muito mais fáceis para explicar, como também elas comprovam o que eu já disse para vocês, que storytelling é super importante para que você tenha também na sua abordagem, na sua condução da empresa no dia a dia. E hoje eu vou contar histórias que talvez você não conheça sobre vendas. Histórias reais que estão por trás das maiores marcas do mundo, mas para você entender que tudo que nós estamos falando aqui, dia a dia, faz todo sentido para você performar mais. E, puxa, uma pergunta que me fizeram várias vezes já agora ao longo dos últimos dias nas caixinhas de perguntas, ou até mesmo aqui nos canais onde você está assistindo esse vídeo, sobre por que eu não estou falando de inside sales, por que eu não estou falando de método de venda, gestão de vendedor, etc. É simples motivo. Eu estou mostrando primeiro todo o lado onde eu não vendo, e sim eu faço o cliente vir querer comprar. Essa é a proposta dessa série, a série Não Venda. Depois a gente vai, eventualmente, construir outras séries, aí sim uma série de melhor posicionamento de vender e assim por diante, porque eu acredito fundamentalmente que de nada adianta eu sair querendo vender se eu não tiver uma estratégia correta sobre a arte de poder vender. Eu quero começar com as histórias, eu quero em primeiro lugar te colocar o seguinte, o grande desafio que as empresas no mercado às vezes ignoram, que é um desafio que de certa forma é uma oportunidade, depende muito da forma de ver, que às vezes direcionar a tua oferta de uma maneira tão intangível que ela cria uma nova categoria de produto. De uma forma que eventualmente não existam, como é que eu vou colocar para você, não existam referências que possam te pressionar no mercado. E eu vou começar contando uma história de uma empresa e eu vou terminar fechando exatamente por categoria de produto, você vai entender. Depois eu trago outras histórias que vão complementando esse mesmo exemplo. A Primeira Guerra Mundial, não sei se você gosta de estudar história, etc. Eu gosto muito de ler sobre a história, porque eu digo para você que não há nada que não tenha acontecido nos últimos 15 anos que eu tenho acompanhado de mais perto o movimento do mercado, né? Que eu não tenha lido o que aconteceu há 100, 150 anos atrás. É um negócio impressionante. Então, cada vez mais eu busco informação no passado, porque a gente tem muito mais ativos no passado para nos ensinar do que no futuro, porque o futuro é o presente só que está nos fomentando e aí, obviamente, o passado tem uma referência muito maior. Então, lá na Primeira Guerra Mundial, que começou lá por 1913, 1914, todos os homens, né, saudáveis, etc., foram então representar a grande maioria dos países na guerra, né, na Europa. E as mulheres acabaram tomando conta das cidades, assim por diante, e a guerra foi até 1917 ou 18, se eu não me engano. Nesse período, as mulheres tiveram que tocar as cidades nesse meio do caminho. E com isso elas acabaram recebendo espaço de protagonizar que antes elas não tinham. Infelizmente elas não tinham, passaram a ter. Eu sei que é meio difícil a gente aceitar que no passado era diferente do que é hoje, mas enfim, era assim. E aí com isso as mulheres começaram a ter direito a voto logo na sequência, nos Estados Unidos, pegando como exemplo. As mulheres criaram novos padrões de vestuário, por exemplo, por 40, 50 anos as mulheres se vestiram do mesmo jeito. Começou a guerra, Coco Chanel criou um conceito novo da forma da mulher se vestir, que foi aplicado ao longo da guerra e que se estabeleceu até hoje. A marca Chanel, inclusive, é uma marca ícone do mercado de design, de moda, assim por diante. E da mesma forma, o pretinho básico, você já deve ter ouvido, veio dessa época. Então notem, uma guerra trouxe novos nichos de mercados ali estabelecidos que normalmente a gente não enxerga dessa forma. Então, como eu falo, quando alguns veem problema, outros veem oportunidade. Mas saindo desse contexto das mulheres, aqui só dar um exemplo de pano de fundo, voltando à guerra, a guerra acabou por ali. E quando iniciou a década de 1920, os Estados Unidos eles passaram a ser o maior fornecedor de matéria-prima de reconstrução dos países envolvidos em guerra. Os Estados Unidos chegou ao ponto de fornecer 85% da matéria-prima usada para a reconstrução dos países do mundo. Aí tem a questão do Plano Marshall, enfim, a gente podia entrar mais longo na história. Mas onde eu quero chegar? Essa foi a década de ouro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou uma grande potência, se mantém até hoje até com a grande potência, exatamente frutos daquela época. Índice de produção altíssimos, pleno emprego, dinheiro, assim por diante, até que chegou o momento que teve a grande crise de 29, que a Bolsa Americana quebrou e etc e tal. Tem N motivos envolvidos, um deles é mesmo a baixa demanda já da Europa, a Europa começou com o tempo a se reconstruir, né? Então ela começou a diminuir também a necessidade de compra dos Estados Unidos e isso tudo gerou na grande crise de 29. O Brasil, que era um país que defendia quase 60% do café, de exportação de café, o PIB, foi altamente impactado, dado que os Estados Unidos comprava quase 80% do que o Brasil vendia de café. Então ali por 1930 o Brasil passou uma crise muito forte em função disso tudo também, né? Se lá deu um problema, aqui para nós foi um problemaço também.
a ponto do governo do Brasil ter que queimar toneladas e toneladas de café jogadas fora, exatamente para tirar do mercado e permitir que o preço do café ainda se tornasse relevante, porque a oferta de café era tão grande frente à demanda que praticamente sumiu, né? Então foi uma forma de proteger os grandes produtores da época. E nesse contexto, existiu uma empresa que já fazia leite em pó, o governo brasileiro junto com essa empresa, não tenho detalhes exatamente como foi, de onde nasce a tratativa, pelos documentos que eu tive acesso de ler, história mesmo, né, sites, etc. O governo brasileiro junto com essa empresa chegaram à conclusão que poderia se fazer um novo produto de café, baseado em grãos torrados e moídos, etc., que seria uma forma de botar uma benfeitoria no produto, pegar talvez eventualmente um grão não tão bom e poder com isso fazer um consumo de café diferente que facilitaria a venda. E aí eles criaram naquele momento, a Nestlé, baseado em feedbacks e momento da situação do governo brasileiro, criaram a marca Nescafé. E a partir de então se criou o produto do café torrado em grãos moídos, lá o famoso Nescafé, que até hoje é uma das marcas mais valiosas de alimentos do mundo, acredite se quiser, loucura, né? A Nestlé é a maior empresa de alimentos do mundo, mas a Nescafé é uma das marcas mais famosas até hoje, mais reconhecidas em valor de mercado, inclusive. Onde eu quero chegar? Quando chegou na década de 80 para 90, a própria Nestlé, no seu setor de pesquisa e desenvolvimento, criou um café baseado em cápsula. Aí teve todo um contexto de cápsulas de ser de alumínio, não alumínio, um contexto enfim, depois a gente podia discutir também um outro episódio só para isso, mas ela criou um modelo de café novo. Um modelo de café que, até então, baseado numa máquina, que você colocasse um café mais gourmetizado, etc., e você pudesse ter um café baseado nas melhores práticas de baristas e com isso ter uma alta qualidade. E ela criou esse café, um café que demorou um pouco mais tempo para entrar no mercado, mas quando entrou, ele entrou criando uma nova categoria de produto. Ou seja, ela não fez uma evolução de produto para matar o produto antigo, como eventualmente a Gillette fez por muito tempo. A Gillette até tem produtos complementares, mas ela por muito tempo fica matando o mesmo produto exatamente com uma estratégia de se manter sempre à frente. Mas no caso da Nestlé, ela criou uma nova categoria de produto, café mais premium, que depois ela criou um meio do caminho ainda, que é o Duty Gusto, né? E isso se manteve por muito tempo criando, etc. Só que a patente dos produtos, ela tem uma capacidade, tem uma linha de tempo que dura, né? E o café em cápsula da Nestlé, de alumínio, etc., essa patente venceu. E começaram outras marcas ao longo dos últimos anos a criar os seus cafés correlacionados para aproveitar o consumo e a padronização que as pessoas passaram a ter com as máquinas de café da Nespresso. Só que aí neste meio do caminho, das cápsulas em alumínio, etc. e tal, a Nestlé cria um novo tipo de cápsula agora, que é uma cápsula redondinha, ovalada, que tem código de barra, que no momento que tu coloca na máquina, a máquina já entende quanto de leite vai, quanto de café, tipo de espuma. Então, no que tu botar a cápsula, ela já faz um café muito mais bem elaborado, baseado num conceito que fica girando a cápsula, tal. E a partir de agora, todo o marketing da Nestlé começa a direcionar a vantagem de usar aquele tipo de máquina e não usar a máquina tradicional da Nespresso mais. Por que tudo isso? Porque aqui ela está, de novo, levando os consumidores para um produto, teoricamente, de mais conveniência, de mais experiência, para o cara abandonar esse perfil. E no momento que ela começa a incentivar, dado que ela é o principal fabricante, né, fornecedor daquele modelo de café, ela começa a introduzir aquele café premium para as pessoas que já aderiram ao modelo de café premium, e com isso ela tem uma proteção de mercado por muito mais tempo. Mas notem, são as crises, são as dificuldades que foram movimentando essas empresas. Foram as crises que foram direcionando a estratégia da Nestlé. A Nestlé tem um outro caso que eu acho emblemático e fantástico que teve no Japão. A Nestlé, na década de 80, ela foi no Japão, fez uma análise de mercado muito forte, tentando colocar o café para ser vendido no Japão, né? E ela fez pesquisa de mercado e todas as pesquisas apontavam que a população ia adorar comprar café. E eles foram com as duas pés para lá, vamos com tudo, cara. O povo quer café, nós vamos vender café. E foram para o mercado japonês. Só que deram com a cara na parede, porque as pessoas não compravam café, e as cafeterias vazias, e cafeteria vazia, pô, não precisa nem te dizer, é o caos, né? E começou a não dar certo. E aí eles se questionaram muito, até que eles chamaram um grande especialista de comportamento humano, baseado em marketing, etc., que era um cara chamado Clotaire. O Clotaire é um cara, eu não sei se ele é um marqueteiro, como chamam de marqueteiro, mas ele tem um lado muito mais de comportamento de autistas, de comportamento humano mais neurológico, etc., mas enfim, chamou esse cara. E esse cara analisou muito bem e disse, olha, cara, o problema de vocês aqui não é que o povo não quer comprar café, eles até quando provam, etc., gostam de café. Só que toda vez que eles chegam num lugar para tomar café, eles foram educados desde criança a tomar chá, cara. Então não tem essa, tu precisa educar desde criança, que o café faça parte do dia a dia, para que eu tenha essa lembrança de criança, esse hábito de criança, para que eu queira tomar café. E aí ele definiu um plano com a Nestlé de alguns anos, introduzindo balas de café para as crianças, chocolate com gosto de café, aromas de café, de forma que com o passar do tempo,
passaram a ter mais pessoas a usufruir de café, seja porque as crianças começaram a criar o paladar de café e os próprios pais com aromas, etc., começaram a viver. E hoje o Japão é o quarto maior importador de café do mundo. Olha só, uma crise, um problema baseado num comportamento transforma mais o mercado. Essa é mais uma história que provavelmente você não sabia. E mais uma vez mostrar para você às vezes, se eu não entender o contexto certo, eu não vou conseguir ter o propósito correto. Por exemplo, a Nestlé mapeou errado o contexto. O contexto. Aí ela definiu o propósito certo de vender café, só que o propósito não estava adequado. Ela teve que reentender o contexto para botar o propósito adequado e ela usufruiu do mercado. Né? Muito simples parece falando, mas imagina na cabeça deles. Tem outro caso, que é um pouco de pensamento de segundo nível, isso que eu estou falando, né? Tem um caso que eu acho muito legal desse Clotaire também, esse marqueteiro, vamos chamar assim, né? Que a Jeep, né, nos Estados Unidos chamou ele para um problema de vendas. E a Jeep, você sabe, o Jeep vem desde das guerras, né? O Jeep Williams, aquele de farol redondinho, né? O Jeep, marca Jeep. E de uma hora para outra o Jeep começou a cair as vendas drasticamente. E aí chamaram ele para entender o que estava acontecendo e tal. Ele falou, não, cara, aqui, depois de analisar, enfim, ele disse, olha, aqui tem um erro estratégico de vocês. O Jeep sempre foi considerado um veículo associado à liberdade, defendia os Estados Unidos em guerra, etc e tal. De longe as pessoas viam ele como um grande cavalo selvagem, os olhos, né, redondo, etc. E isso, o americano valoriza muito o freedom, né, a liberdade, etc e tal, como sociedade. E no momento que vocês tornaram o carro com o farol quadrado, se perdeu essa conexão com o cavalo, se perdeu essa associação com liberdade e ele passou a ser mais um carro comum. E é por isso que pararam as vendas. Os caras olharam assim, tá falando sério que é isso? É. Volta o carro modelo com um farol redondo que você vai ver que vai melhorar as vendas. E absurdamente explodiu de novo. A ponto dos caras até começaram a chamar, agora tinha um modelo, até pouco tempo atrás, não sei se ainda tem em linha, que é o Jeep Patriot, que é exatamente, além de ser Jeep, ele é patriota, é o carro que defende o povo, etc. Detalhe simples, mas tem muito a ver pelo comportamento humano. Se eu perguntasse talvez para qualquer consumidor por que deixou de comprar, não saberia explicar. Porque a gente está tentando conversar com o racional. E é o emocional que toma a decisão de compra. Lembra que eu falei chocolate e maçã? É a mesma coisa. É a mesma coisa aqui. Por isso que o neuromarketing é muito forte. Por isso que a mente do consumidor ser entendida é muito forte. Por isso que o contexto, a narrativa de expectativa é muito forte. Por isso que tudo que a gente vem falando ao longo desses vários dias, essas várias aulas vão se conectando para permitir que você possa fazer o cliente vir comprar de você mais, mais e mais. Vamos pegar alguns exemplos, eu separei aqui 3 exemplos de pensamento de segundo nível para tentar, exemplos mais rápidos, mas te questionar um pouco assim. Você já ouviu falar numa estratégia da Google chamada Google Waymo? É aquele do carro autônomo da Google, né? Não ter motorista. Por que uma Google cria isso aí? Todo mundo acredita, pô, mas é um mercado promissor, será que tem muito dinheiro? Né? Por que o Uber tá, todo mundo tá? Cada um tem uma explicação. Mas não é o que você pensa, que ser carro autônomo é o cool. O cool é que a Google só ganha dinheiro enquanto a gente está no device, no celular. E não tem mais o que ela fazer para a gente usar o celular. A gente só não usa o celular dormindo e hoje trabalhando, dirigindo, né? Então o que ela faz? Se eu te dou um carro autônomo, o tempo que tu usa dirigido, que nos Estados Unidos é mais de 1 hora por dia, eu faço com que tu vá usar o tempo aonde? No celular. E com isso tu vai aumentar a capacidade de receita e de impactos que isso vai ter para o Google nesse mercado. Então incentivar que o contexto cresça, né, vai fazer com que o Google ganhe muito mais dinheiro. Quanto mais rápido tiver a adesão a carro autônomo, mais rápido indústrias como o Google vão ganhar dinheiro. Pega o mercado de podcast, por exemplo, né? Existem N grandes players de podcast, o Grupo Primo tem vários, inclusive, mas também tem o Flow, tem o Podpah, etc, né? E aí tem uma discussão muito forte, que o Flow foi o idealizador, teoricamente, para o modelo no Brasil, baseado em modelos de fora, né? Joe Rogan, etc. E eles defendiam muito a narrativa de que eles tinham que criar um sistema que todo mundo crescesse junto. Que não adiantava só eles existirem, porque quanto mais gente tivesse nessa narrativa de podcast, mais seria relevante e eles, por serem talvez os precursores, os maiores, eles teriam mais receita sobre isso. É um pouco dessa mesma visão do Google. Mesmo que ele não domine a receita disso, de certa forma, ele ajudando esse ecossistema de carro autônomo evoluir, vai fazer invariavelmente que ele também tenha muito mais vantagem nesse sentido. Eu pego aqueles patinetes Yellow que todo mundo pensava que era para ser patinete. Eu já digo para você, o objetivo do patinete era a desculpa para você ali monetizar, pagar, mas no final do dia ele estava vendendo teus dados para as empresas. Acredito eu, tá? Minha visão é essa. Mas, enfim, não existe mais a empresa, mas eu tenho certeza
que tem muita informação gerada para esse tipo de produto. Se eu pego os robôs de limpeza, por exemplo, já tem anúncios dizendo que há especulações de empresas podendo querer comprar os dados do robô, porque o robô já entende na tua casa quantas cadeiras tu tem, onde tem tapete, onde suja mais, onde pega mais claridade, e essa informação passar para a empresa de varejo seria fundamental para a empresa saber, eventualmente, dados de poder te vender, ou seja, tudo tem um porquê por trás. Tudo tem, assim, você tem que entender que muitas vezes o fato que acontece linearmente, que a gente enxerga, não é de verdade a intenção por trás de tudo. Isso acontece em vários mercados, em vários contextos. O que você, como líder, como executivo, tem que parar para pensar é: eu tenho que ser protagonista nesse mercado. Eu já entendi que a mente do consumidor é um dos aspectos que a indústria está mais investindo energia para conhecer mais e ajudar mais a persuadir os clientes a comprarem eventualmente coisas que eventualmente eles não fossem comprar. Eu não estou dizendo manipular, tá? De novo, eu estou dizendo persuadir. E nesse contexto todo, se eu tiver o contexto mapeado, se eu tiver o propósito adequado, se eu estiver gerando a experiência certa e se fundamentalmente eu me basear na história de várias companhias que mostraram que em momentos de dificuldade eu posso criar narrativas novas, eu posso posicionar categorias de produtos novos, vamos pegar o exemplo do Red Bull. O Red Bull criou uma categoria de produto novo. Não existia energético até existir Red Bull, né? Quantas outras categorias de produto estão surgindo exatamente porque a empresa busca o intangível. Ela deixa de se tangibilizar de um modelo e cria um novo. Vamos finalizar aqui com um exemplo? Ovos. Você já foi no supermercado e olhou quantos tipos de ovos tem para vender? Eu te falo, eu fui agora, foi no final da semana passada. E era o seguinte, tinha 10 ovos, eu lembro, ovos grandes brancos, caixa com 10, eu aprendi que vendia ovo em dúzia, mas já vi que o mundo mudou, né? E eram 10 ovos por R$ 6,69, a dezena no caso. E aí eu lembro no supermercado, eu me virei, atrás tinha uma ilha de ovos, tinha ovos de 9, de 12, de 15, de 18, de 21, de 25, de 27, de 28 reais. Agora eu só não lembro se era dezena ou se era dúzia as outras, porque eu não olhei esse detalhe. Mas tinha ovo de tudo que é tipo. E provavelmente alguns dizem assim, eu nem deveria estar naquela prateleira, porque eu sou ovos de galinhas criadas soltas. Eu não sou a mesma categoria de ovos. Os meus ovos são orgânicos. Os meus ovos têm vitamina, têm ômega 14, sei lá. Entenderam? Eu posso criar categorias diferentes. Então você pode entender que muitas vezes você se diferenciar pode ser a grande sabedoria que você tem na narrativa, no primal brand, etc., para que o cliente não tenha que escutar os seus anúncios e fundamentalmente ele vê que você é interessante e ele queira comprar de você. Até a próxima aula, a gente se fala, deixe seus comentários, responde as caixinhas de pergunta que eu estou colocando lá no Instagram e se eu puder te ajudar de alguma forma adicional, manda um direct que vai ser um prazer. Se cuida.